Olá, tudo bem? Mais uma aula de ciências. Escola Estadual Vale do Guaporé, Pontes Lacerda, Mato Grosso. Hoje, 1º de junho de 2021, turma 4º ano C, matutino, professora Ana Maria, aula de ciências. O livro na página 140. Tá? Hoje nós vamos ver o livro na página 140 a 149. Hoje nós vamos falar a matéria e suas transformações e reconhecer a matéria e os materiais. Unidade 1. A matéria e suas transformações. Lá na página 141 está o seguinte: o que está acontecendo na imagem? O que está acontecendo nesta imagem? Vocês observam no livro de vocês, tá? E vamos fazer a leitura deste texto juntamente com a leitura da imagem. Tudo bem? Então vamos lá. O que está acontecendo nesta imagem, o que está acontecendo na imagem? Como é o milho de pipoca? Como é que a pipoca depois de pronta? O que indica que ocorreu uma mudança de milho e deu a origem de pipoca? Será que aconteceu nessa transformação, nessa mudança, né? Do milho que se transformou em uma pipoca? O que causou a transformação no milho? Você já observou outros tipos de transformações nos objetos e em sua volta? Dê exemplo. Vamos investigar o assunto. O que aconteceu com a vela? Está lá na página 142. Velas são usadas para iluminar o ambiente. Com sua chama, a maioria delas é feita com um cordão de algodão que chamamos de pavio. Em volta desse pavio, nós temos a parafina. Tá? Para acender a vela, basta queimar a ponta do pavio. As imagens abaixo mostram o que acontece e o que aconteceu com a vela após ter ficado acesa por algum tempo. Converse com seus colegas sobre o assunto a seguir e depois vamos registrar isso aqui na parte de baixo, 142. Vocês observam a vela que ainda não foi acesa e a vela que já está acesa, o tanto que já foi queimado e derretido. Vamos para a página seguinte, fazer as nossas anotações da investigação e da nossa pesquisa. Primeiro, descreva o que aconteceu com a vela. Segundo, por que certa quantidade de parafina se esparramou no pires? A vela, vocês percebem que ela foi derretendo e foi caindo em volta aqui no pires, tá? Então vamos lá. Descreva o que aconteceu com a vela. A chama se formou no pavio e a vela foi diminuindo ao derreter, né? O tamanho, porque a parafina derreteu e mudou a sua forma. E por que certa quantidade de parafina esparramou no pires? Porque derreteu.
o calor da chama, tornando-se líquida. Em alguns segundos, ela solidificou novamente. Ela derreteu e solidificou novamente. Número 3. A parafina que está sobre o pires é diferente da parafina da vela? Será que só porque ela derreteu, ela ficou diferente? Vamos ver? Não, a parafina continua sendo o mesmo material, ela continua sendo a mesma. Ela apenas passou por uma transformação que deu um outro formato diferente, mas continua sendo parafina. Número 4. Se as velas fossem colocadas em uma balança, observe a menina aqui, que ela está observando a balança, e um pontinho de interrogação. Qual teria mais peso? A que ainda não foi acesa ou que está acesa há algum tempo? Será que ela mudará o peso? Um ficará mais pesado que o outro por esse motivo? O que vocês acham? A vela que ainda não foi acesa apresenta maior, porque não derreteu, mas não muda o peso continua o mesmo, porque é a mesma parafina. Tá? Número 5. Como a vela pode ter diminuído de tamanho? Como ela pode ter diminuído de tamanho? Para onde foi a parafina? Ao acender a chama, derreteu e ficou tudo no pires. Tá? Número 6. Está lá na página 143. Cite exemplos de transformações semelhantes à que ocorreu com item A parafina da vela ao mudar de formato, ao mudar de forma. Item B, vocês vão explicar no que sofre essas transformações. Tá? Um exemplo semelhante à vela ao queimar. Vamos lá, item A. Por exemplo, o chocolate, ele vem em barra. Quando colocado numa panela e leva ao fogo, nós conseguimos derreter esse chocolate. É igual quando vai fazer ovo da Páscoa, né? Precisamos derreter, dar um novo formato a esse chocolate que é o ovo da Páscoa. E nós levamos na geladeira para solidificar novamente. Então, isso é dessa forma. A manteiga também. A manteiga, quando está na geladeira, ela está dura, está solidificada. Quando tiramos, deixamos isso na temperatura ambiente natural e está muito quente, o sol está muito forte, ela costuma derreter. E quando levada ao fogo também derrete. B. A vela ao queimar. O que se compara a vela ao queimar? A lenha, colocamos um pedaço de lenha e ela vai queimando, queimando até transformar no carvão. O carvão também, quando colocado para a churrasqueira, ela vai se transformando também em cinza. Né? Na página 144. Tá? Tema 1. Conhecer a matéria. O que é matéria? Tudo que tem massa e volume é feito de matéria. O livro que você tem em mãos, por exemplo, é feito de uma matéria. Podemos saber quantos gramas tem este livro. E qualquer lugar onde ele estiver, ele ocupará um espaço. A massa é um objeto que está relacionado à quantidade de matéria. Ela é medida com o uso da balança, algumas unidades de medida de massa são o quilogramas, kg, e o grama, que é g.
O volume está relacionado ao espaço que a matéria ocupa. Por exemplo, o volume de uma bola de futebol é maior que o volume de uma bola de ping-pong. Algumas das unidades de medida do espaço que a matéria ocupa são os milímetros, tá? Que representa pelo ml aqui. E o litro nós representamos pelo L. Os estados físicos da matéria. A matéria ao nosso redor pode ser observado em 3 estados físicos. Quais são esses estados físicos? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Vamos observar esta bexiga aqui do lado que está numa balança. Uma bexiga está com ar e a outra bexiga não possui ar. O ar ocupa o espaço no interior do balão e faz com que ele estique. O balão cheio de ar tem mais massa do que o balão vazio. Aqui nós podemos observar, na página 144, que nós temos uma moeda sólida que tem forma definida, independente de onde esteja. Aqui nós temos um copo de suco de laranja, todos os líquidos não têm forma definida. Eles adquirem a forma do recipiente, o que contém. Se fosse uma outra forma esse copo, vocês iam observar que ele ia ocupar todos os espaços. Tá? Eles podem escorrer sobre diferentes matérias. No terceiro copo, nesse recipiente aqui, o copo, o que nós temos aqui? Os gases não têm forma definida. Em bebidas gasosas, o gás está presente nas bolinhas e se expande escapando para o ar, porque são gases. Atividade. Então vamos lá. Agora que nós já sabemos o que é massa e o que é volume, complete as frases. Item A. Olha só, nós temos uma caixinha de leite, 1 litro de leite. Será que é massa ou será que é volume? Vamos lá? Na embalagem do leite, há indicação do produto, do volume, tá? A quantidade de litro que tem ali. Essa é a medida relacionada ao espaço que ele ocupa, o espaço onde o leite está ocupando a caixinha. B. Na embalagem de chocolate, há indicação de sua essa é a medida de quantidade de matéria do produto. Lembra quando nós falamos lá de quilo e de grama? Então, vamos lá, é uma massa, tá? Atividade número 2. Aqui já tem, né, o copo, aqui é o vidro, é um material sólido, tá? Número 2. Indique o estado físico de cada item. Ar ao redor. O que é o ar ao redor? Vocês se lembram lá do texto? Vamos ver? É o gasoso. Lembram lá o último copo onde nós fizemos a leitura? Água. Qual que é o estado físico da água? É sólido? É gasoso? É líquido? Como que é? Líquido. Vamos lá. 3. A vela é feita de que material? Né? A vela é feita de material? Né? Que material que nós usamos para fazer essa vela? E a fumaça? E os gases que libera quando acesa? Explique. Tanto a vela como a fumaça e os gases, eles liberam efeito de material. É uma matéria ali que está queimando, pois eles têm a massa e ocupa o
lugar e o espaço. Mudanças de estado da matéria, lá na página 146. As matérias podem ser encontradas no estado sólido, líquido e gasoso. Alguns fatores, como a temperatura e a pressão, podem causar a mudança de estado da matéria. A temperatura medida com o termômetro, que se refere à quantidade de energia térmica que um objeto tem. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de energia. Cada matéria muda de estado em determinada temperatura. A temperatura pode ser medida em várias unidades, sendo o grau Celsius. Tá? Aqui vocês observam, né? E é representado pelo, aqui nós temos um C, tá? Graus Celsius. Com uma das mais comuns. Olha só, observe aqui, nós estamos aqui no estado sólido, onde essas bolinhas estão muito próximas. Aqui o estado líquido vai separando e o estado gasoso, observe que já está com menos bolinha, tá? E aqui a temperatura, né? Vocês observam que a temperatura começa com uma cor e termina com um vermelho. Começou com uma cor azul, né? Conforme a temperatura aumenta, a matéria pode passar para o estado líquido ou gasoso. Ou seja, como colocou o exemplo lá do chocolate, ou da vela, ou da manteiga, ela estava nesse estado, e aí com o tempo vai derretendo, transformando líquido, né? Então vamos adiante. Pressão é um tipo de força que algo faz sobre o objeto. A camada de ar que nos envolve, por exemplo, exerce uma força chamada de pressão atmosférica. A pressão exercida em um material pode ser aumentada ou diminuída com a ajuda de alguns aparelhos. Diversos materiais podem exercer pressão. A água também exerce essa pressão. Estima-se que a pressão atmosférica de uma pessoa, que a pessoa sente em uma praia, equivale à de uma coluna de 10 metros de água. Com o aumento da pressão, a matéria tende a ir para o estado sólido. Tá? Nós vamos observar aqui o primeiro, o estado gasoso, tá? Que é o contrário da imagem que nós vimos primeiro, né? Aí o estado líquido e o sólido. Vamos adiante. Existem outros estados da matéria além do sólido, do líquido e do gasoso. Eles costumam ser obtidos apenas por condições extremas. Vocês observam, o ferro passa para o estado líquido depois de 1530 Celsius graus. Nessa condição, ele pode ser moldado facilmente. Foi uma temperatura elevadíssima para poder moldar esse ferro. Vocês observam a imagem do meio, esta panela fervendo aqui, a pressão influencia a temperatura em que a matéria muda do estado no nível do mar. A água vira vapor a 100 graus Celsius. Em uma cidade com maior altitude, essa mudança acontece em temperatura um pouco menor. Temos aqui a chama, aqui uma fogueira produzida por uma fogueira, que é matéria. Ela está no estado de plasma, obtida em temperatura muito altas. Tá? Lá na página 147. Lá na página 147, nós temos uma imagem
que está A e B no livro de vocês. Atividades. A pressão atmosférica é causada pela coluna de ar que fica em cima de um objeto. Sabendo disso, responda em qual dos pontos mostrados na imagem A e a imagem B, né? A imagem A ou B. A pressão atmosférica é maior? Onde será que ela é maior? Na A ou no ponto B? Justifique a resposta. Então, vamos lá. No ponto A, pois a coluna de ar é maior. Tá? No fundo dos mares, existe a fenda em que a água fica em contato com lava quente. Nesses locais, a temperatura da água ultrapassa 100 graus Celsius. Marca que a água passa para o estado gasoso no nível do mar. Sabendo disso, explique por que no fundo dos mares a água se mantém no estado líquido. Aqui nós observamos o ponto B, que a pressão ele é maior que do fundo do mar. O item A, o ponto A, pois a coluna de ar é maior. Aqui é a coluna de ar que é maior. E no ponto B, a pressão é maior que no fundo do mar. Tema 2, lá na página 148. Os materiais. Os objetos são feitos de diferentes materiais. A madeira e a borracha são feitas de matéria, mas são bastante diferentes entre si. Por exemplo, a borracha pode ser dobrada facilmente, já a madeira não. Elas são feitas de tipos diferentes de madeira, isto é, são feitas de diferentes materiais. Os materiais têm propriedades. O que faz com que os materiais sejam diferentes são as substâncias, ou seja, materiais diferentes que possuem propriedades diferentes, cada um com as suas características. O aço, por exemplo, é um material resistente. É necessário muita força para moldar sua forma. Por isso, é usado na fabricação de ferramentas e nas construções de pontes, edifícios. Os materiais elásticos, que são, aqui você está vendo a bexiga, como a borracha, podem ser deformadas e depois voltam à forma original. A borracha é usada em bolas e em solas de sapato. O tecido de algodão é um material flexível. Ele pode ser dobrado sem se rasgar. É usado para fabricar roupas, sacolas e tantos outros materiais e pode ser reutilizado também. O vidro é um material transparente, é possível ver através dele, é usado na fabricação de garrafas, de janelas, portas e tantos outros materiais. Vamos na página 149 para a atividade. Vocês irão escreva o nome do material de que cada objeto é feito, depois responda as questões. Temos a primeira imagem, aqui está o aço, vidro e borracha. Muito fácil, né? Acabamos de ver isso aí. Primeiro é o aço, borracha, vidro. E tem por que se usa para fazer vigas de construção? O que nós usamos para fazer a viga de construção? Aço. Então, vamos lá. B. Por que é importante que o vidro do aquário seja transparente? Tá? Ali em cima, o aço, ele tem que ser resistente para as construções. E embaixo nós temos o vidro, que deve ser transparente para que possamos visualizar através do vidro, ou seja,
para fazer o aquário, os peixinhos. Também tem as janelas, tem as portas transparentes, o vidro do carro também transparente. São tantas coisas que são transparentes para que nós possamos visualizar. Nós temos também alimentos, né, conservado em vidro. A vela que você viu na seção Investigar o assunto é feito de quais materiais? Lá no início é feito de algodão, que se chama pavio, lembra? Então, o pavio é de algodão e parafina. Circule os itens que têm relação com o conceito de material, né? Nós temos água, madeira, plástico, som e raio. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui e vamos circular. Água, a madeira, que é um material, que nós estudamos no texto, e o plástico. O som não e o raio não. Tá?